Pelo lado do governo, Excelência, quem o senhor destaca? Deputado Rogério Corrêa, por 5 minutos. Presidente, primeiro quero agradecer, então, o voto também dos membros do Partido Novo. Espero que todos aqui também da oposição votem a favor, então, do requerimento, o que já foi anunciado pela deputada. Então, eu quero apenas reforçar o voto sim, para que o governador Zema venha aqui. E quero explicar os motivos, não há nenhuma perseguição política. Eu acho que perseguição política é o que tem sido feito aqui com o irmão do Lula, filho do Lula, agora mesmo chamam viúva do Lula. Isso é perseguição política. Não tem nada a ver um assunto com outro em relação ao INSS, em relação ao consignado, e querem chamar apenas politicamente. Isso nós estamos vendo vários exemplos que, infelizmente, a oposição está fazendo aqui. Está desvirtuando o assunto da CPMI para virar um assunto político. Isso eu realmente não faço. Por isso, o requerimento que fiz foi para convocar alguém, por favor, que está exatamente dentro do escopo da CPMI. Vou mostrar por quê nesse tempo que eu tenho. O governador Romeu Zema, ele saiu, aliás, ele enviou um ofício pedindo para não vir. Tá? O presidente leu aí, o governador Zema está com medo de vir, já pediu para não vir. Mas como os deputados vão votar favorável, eu fico mais tranquilo. Por que ele precisa vir? Ele disse que ele saiu da financeira Zema, que é a financeira da família dele, em 2018, é verdade. Em 22/10/2018, depois das eleições. É claro, ele não poderia ser dessa financeira para estar no governo do Estado. Por isso ele saiu. Mas eu queria dizer a vocês que ele ainda mantém 16,41% das ações. O pai dele, 51% das ações. O irmão dele, Romero Zema, o pai é o Ricardo Zema, 16,41%. E a Luciana Zema, que é a irmã, 16,18%. Se vocês somarem, 100% é da família Zema. Me parece aquelas empresas, esse aqui é o Zema, ó. Me parece aquelas empresas, relator, que o senhor faz ali e coloca, tem parente não sei o quê, irmão não sei o quê, irmã não sei o quê, filho não sei o quê. Aqui é o Zema com a financeira dele. Presidente, quando chegou também, exatamente nessa data de 2018, que ele saiu da financeira, foi que ele recebeu do governo Bolsonaro a tarefa de fazer com consignados do BPC, os mais pobres de Minas Gerais, esse Zema aqui, ó, e também do Auxílio Brasil, passasse a ter consignado desta financeira, que a família tem 100% das ações, e ele era o diretor-presidente. Ele saiu exatamente, presidente, para poder ficar, depois das eleições, livre disso. Mas quando foi? 4 anos depois, estava ele, ainda evidentemente, dentro da financeira Zema, onde 100% é da família dele, fazendo consignados. O que tem de reclamação de consignados é importante. Será que foi ele que negociou esse ACT? É isso que nós queremos saber. Quem negociou que a financeira Zema? São só 11 financeiras, além da Caixa Econômica. Quem colocou a financeira Zema lá? Isso a gente quer saber, não pode blindar, fazer blindagem disso. Assim como não pode blindar várias outras financeiras que estão servindo de lavagem de dinheiro. Essa é uma delas e eu desconfio e tem elementos para isso. Quando o governador Zema vier, nós faremos. Infelizmente, entrou aqui não quebrar o sigilo da financeira por uma artimanha aí que o senador fez, líder da oposição, para incluir o Zema na blindagem, que ele fala que era blindagem. Aí ele incluiu o Zema lá dentro, exatamente para não quebrar o que ele fala que é blindagem. Então, veja bem, tem ainda várias outras, como Clava Forte Bank, WG Bank, BVK Invest, OBM Bank Master, Rende Bank, são todas financeiras pequenas que estavam a serviço das entidades que roubavam dinheiro dos aposentados. Então, este Zema aqui, por isso que ele está tremendo de medo de vir, por isso que ele escreveu um ofício para poder não vir, está aí com Vossa Excelência, pedindo aos advogados dele que não viesse. Eu pediria a Vossa Excelência que cuidasse bem da convocação. Nós precisamos aprovar a convocação do Zema. Não é possível ficar blindando pessoas que faziam desconto de BPC e de Auxílio Brasil em véspera de eleição.
Foram 9 bilhões. Quero saber quantos que foram da financeira Zema, que lá em Minas Gerais, mas deve ter ficado próximo, presidente, de R$1 bilhão, pelo menos da financeira Zema, que hoje, e aqui eu termino, para o senhor ter uma ideia, tem ainda 34% do que existe na financeira é de crédito consignado. Pois não, Sérgio. Pela oposição, segunda fala, senador Rogério Marinho. 5 minutos. Senhor presidente, eu estava tentando extrair alguma, como é que eu posso dizer, coerência no que eu vi, mas é tão confuso, tão contraditório, que eu preciso esclarecer a quem está nos acompanhando o que aconteceu agora. Eu pedi o requerimento. O requerimento, se você espremer as 4 páginas aqui, se espremer, fizer um suco, dá 2 linhas. E as 2 linhas são o seguinte: eu quero convocar o governador porque politicamente eu faço oposição a ele no meu estado. Bom, primeiro, eu quero explicar aqui a quem nos ouve, a quem nos assiste, que qualquer cidadão que exerce um cargo público como governador do estado, ele necessariamente, obrigatoriamente, ele se afasta das empresas que ele tinha. Primeiro ponto. Então, ele se afastou das empresas para assumir o governo do estado de Minas Gerais. E que todos nós temos uma vida, porque quem é político profissional, só vive da política, a gente tem que olhar de esguelha, cada um de nós tem uma profissão. Alguém foi sindicalista a vida inteira, alguém foi pelego a vida inteira, alguém trabalhou numa instituição financeira, alguém trabalhou como empresário, como comerciante, como economista, como assessor. É assim que a vida é assim que a lei determina. Ah, porque esse ACT foi feito e quem foi que deu causa a ele? Quem era o presidente da República em 2025, senhor presidente? Está lembrado? Porque em 2025 foi renovado esse ACT. Eu acho que era o senhor Lula, né? Puxa, vamos trazer o senhor Lula aqui. Vamos trazer o presidente do INSS do senhor Lula aqui. Não, não precisa, ele já foi preso. Então não precisa. Vamos ficar tranquilos porque me parece que a justiça já andou de forma mais célere, prendendo bandidos ligados ao Partido dos Trabalhadores e ao governo atual. Então, pelo menos disso a gente não vai ter problema. Eu escutei alguém aqui dizer: olha, vocês estão querendo blindar financeiras. Gente, estão lembrados de uma votação que aconteceu há, sei lá, 30 minutos, 20 minutos atrás? Quem blindou o quê? Eu votei favorável para que se quebrasse o sigilo. O que nós pedimos foi por uma questão de coerência, que todo o conjunto de bancos e financeiros que estavam sendo excepcionalizados fossem no mesmo bloco. Só isso. E votei favorável. Quem votou contra, inclusive, foi quem falou antes. E está falando em blindagem. Então, desculpe, eu estou só querendo esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, que esse samba do crioulo doido, como se diz, não é ou esse cipoal de contradições, tem que ter algum nexo, tem que ter algum fio condutor. E o fio condutor, senhor presidente, é que há um esforço, mas é um esforço grande desse governo de defender o que não pode ser defendido. O aposentado brasileiro foi assaltado, foi roubado, foi surrupiado, foi retirado da situação em que ele estava, no conforto da sua aposentadoria, suada por sindicatos e associações picaretas, que dentro do INSS se acoloaram para praticar um crime. E existem, senhor presidente, governos que combatem o crime, existem governos que são coniventes, que são cúmplices, que são roubados. Depois, o que é que aconteceu? O governador Zema já nos disse, em várias oportunidades, que não tem dificuldade de aqui vir, de conversar conosco, de dar os esclarecimentos que forem necessários, porque ele não está acima da lei. Agora, senhor presidente, quando a gente fala de fora do escopo, aí está uma ação fora do escopo, claramente com viés político. Não há uma prova, não há um vínculo, não há um nexo, não há uma referência, apenas uma vontade de se fazer a política no Estado.